E de verdade, se vocês são empresários, vocês precisam construir algo de valor para vocês trabalhar cada vez menos. E o problema é que vocês são tarados em trabalho. E cada vez mais vocês prosperam e tem que trabalhar mais para sustentar ainda mais esses negócios, sim ou não? Tem alguma coisa errada nisso. O Brasil precisa de muito investimento no social, precisa de muito investimento, mas eu vou te falar qual o maior investimento que a gente pode fazer na nação. Crescimento econômico. Ver cada um de vocês aqui, nesses dias, deixando a empresa de vocês para explodir, subir a frequência ou até trocar de frequência, eu fico muito animado de verdade. Imagina ver um batalhão desse aqui que está investindo em si, porque seu CPF tem que ser maior que seu CNPJ. Você já aprendeu isso, sim ou não? Vários de vocês não acreditam nisso, eu anotaria isso. Esse é um alvo para 2023, o CPF ficar mais poderoso que o seu CNPJ. Eu fui executivo do Grupo Oi Brasil Telecom e lá aconteceu o seguinte, um dia eu fui despertado por uma executiva que ficava acima de mim. A Karen Tizelix falou, esse Pablo é muito empolgado, ele se acha melhor que a Oi. E todo mundo, é mesmo, vamos sacrificar o Pablo. Todo mundo concordou com a fala dela, eu fui destravado nessa hora. Eu falei, como é que é? Você acha que eu penso que sou maior? Não, eu tenho certeza que eu sou maior que essa companhia. Fala assim, ó, gente é maior que coisa. Por mais que você ainda não me conheça ou não me curta, repita por causa da ambiência, para não atrapalhar o ambiente. Eu não vou repetir, eu não gosto disso. Vai ferrar com o ambiente, mano. Todo mundo pagou, cara. Fala assim, gente é maior que qualquer coisa. Então, quem vale mais? Sua empresa de bilhão, de milhão ou você? Quem é que sustenta esses negócios? Quem é que quebra os bancos americanos? Gente, quando alguém não consegue mais segurar num cabo de aço, Juliano, acontece o quê? Na hora que ele não consegue mais segurar o cabo de aço, fala, quebrou o banco. Como que quebra banco, moço? As instituições mais poderosas dos Estados Unidos têm trilhões de dólares para sustentar, se quebrar 50 bancos, eles bancam. Só que é o seguinte, por que banco quebra? Confiança de quem dirige o negócio. A hora que o cara acorda e fala, mano, não consigo segurar, o cabo de aço está rasgando a minha mão todinha. Como é que uma empresa quebra? Quando o CPF começa a ficar muito frágil. Então, andar nesse tipo de ambiente aqui, eu vou dar uma recomendação para vocês. Nunca mais saiam disso. Mas vou dar duas recomendações. Criem os ambientes de vocês também. Pablo, como assim? Só aprender e escrever nesse caderno aqui, esse caderno vai ser precioso. Daqui a alguns dias ele não vale mais nada. Não entendi. Com essa onda de inteligência artificial, vai ter um negócio chamado, anota aí para você estudar, que talvez você não aprendeu em lugar nenhum, chama-se singularidade. Quem que estudou esse negócio? Uau, ninguém levantou a mão? Uma, duas pessoas, caramba, anota para estudar hoje, antes de dormir. Singularidade. Hoje vocês são pessoas que têm bastante diferença em relação a outros empreendedores. Vocês têm sucesso, dá para ver na cara de vocês. Pouca gente aqui tem cara de derrotado. Tem alguns. Mas a maioria, absurdamente, é gente que tá dando certo. Sabe o que acontece? Daqui a alguns dias nós não teremos diferença. Nem um pro outro e nem com os ruins. A singularidade vai fazer todo mundo ficar igual. Aí você fala, mentira, verdade. Eu tô esforçando para não acreditar nisso, mas não tem outra saída, matematicamente. O que é a singularidade? Tudo vai ficar disponível para todo mundo. Hoje o Google está a um braço de distância. Um braço. Em 5, no máximo 10 anos, não vai estar a 1 milésimo de segundo. Então todos vão ter acesso a tudo. Aproveita essa era. Essa era aqui é muito boa. É uma era que quem acordar mais cedo vai receber mais, quem estudar mais vai receber mais, quem conectar mais, quem transbordar mais, quem modelar mais. Tudo que você fizer a mais, você vai ser recompensado por isso. Mas vai chegar uma era que se você não for dono do jogo, você é escravo. Você vai ter duas funções na Terra. Eu vi o Elon Musk, eu fico ouvindo tudo que aquele cara fala. Eu acho ele um absurdo. Ele falou que vai ter que criar um imposto, uma remuneração mundial para as pessoas, porque vai acabar os empregos. Aí você fala, Pablo, você veio aqui foi para me desanimar. Não, foi para você entender como é que faz para ser dono de jogo. As regras de mercado sempre mudam. Por quê? Quanto mais gente descobre o jeito de governar, a regra precisa ser trocada. Por que o sistema financeiro mundial está trocando as bases? E sempre troca. A Grécia, quando quebrou, trocou o lastro do que era o banco. Antigamente, precisava de ter um tanto de dinheiro no banco. Dinheiro não, ouro, lastreado. Não precisa disso mais. Os Estados Unidos gasta-se trilhões do povo americano para manter a pompa de a nação mais poderosa, mais defensora, mais poderosa do mundo, certo ou não?
A China negociou petróleo com o Oriente Médio, pôs o Brasil na reta e todo mundo vai agora negociar com dinheiro chinês. Significa que os Estados Unidos começou a tremer agora, porque se o mundo for convencido pela China, acabou o jogo dos Estados Unidos. Eles estão loucos, eles têm que ir para a guerra. Talvez você não suspeitou porque a China está lá dentro, os Estados Unidos está dentro de Taiwan para forçar uma guerra com a China. Não pode deixar a China avançar. É a pior guerra que existe. Aí você vê de um lado a Rússia que toma sanção econômica e não muda nada para eles. Todo mundo da OTAN fala, vamos se levantar contra a Rússia, vamos. A Alemanha está sem gás, vocês estão sem fertilizante. Pior besteira que fizeram. Pablo, por que você está contando isso? Eu vou voltar para você entender aonde você vai surfar. 1990, a China tinha um PIB maior que o dos Estados do Brasil. China está quase passando os Estados Unidos. O que é isso? Aprendeu a jogar, aprendeu a adaptar as regras e agora aprendeu a fazer o jogo que ninguém nunca fez nesses últimos 500 anos. Ser dono das regras do jogo. A China falou, quer saber? Deixa que eu vou dar as regras agora. Como é que faz regra? Contando história. Como é que faz regra? Com cultura, storytelling. Como é que faz regra? Parecer benevolente demais e dar energia demais para os países quando é fé, tá todo mundo na mão do cara. Na nossa balança comercial, se a China falar hoje que não vai comprar mais, a gente está quebrado. Antigamente a gente dava atenção para a França, para a Inglaterra, para vários países. Hoje a França compra da gente o que alguns de vocês faturam. Ou seja, a França não tem relação nenhuma com a gente na balança comercial. Zero. Praticamente zerado. Aí parece uma grande vantagem, porque a gente está crescendo. Só que um único país, se quiser travar, a gente trava. Chama-se China. E o que é a grande verdade? A grande verdade é o seguinte. Se você não entender as regras, você vai ser dominado. Mas se você for um criador de regra em jogo, em sistema, você com o seu negócio cria um ecossistema e se defende. Nós estamos em dias ruins. Eu queria falar que seriam dias bons. Mas quando você vê uma Suprema Corte falando que vai pedir para prefixar seu dinheiro abaixo do juro de poupança, a gente vai ter que fazer um acordo entre nós e mandar dinheiro para fora, certo ou errado? Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. Porque a vida é só empreender. Deixa eu te falar, o empreendimento é sobre o capital que você levantou, não é sobre o seu negócio. O jogo inteiro é defender o capital que você levantou. E você está num ambiente hoje que você não entende a regra do jogo. Comecei a entender e aí eu falei, peraí, eu preciso aprender. Eu quero saber como é que funciona o jogo. Então tudo que você conhece, que você acha que não é um jogo, tem uns jogadores por trás falando, é assim, agora para essa regra, troca agora. Eu vou explicar melhor, tá um pouquinho confuso, dá para ver no rosto de vocês, um desespero em alguns. Você tem uma empresa, certo? Como é que faz para o país crescer? Só tem uma forma do país crescer. Qual que é a forma do país crescer? Gerando emprego, gerando renda, chama crescimento econômico. Diminuir imposto. Faz o Brasil crescer, sim ou não? Sim. Aumentar imposto, faz o Brasil crescer? Não. Só que quem é a maioria? A maioria são de pessoas produtoras ou de pessoas que são dependentes? Dependentes. O que nós precisamos fazer? E aí eu estou muito animado de ver você aqui, porque você está de parabéns. Empreender no lugar onde tem a maior quantidade de processo trabalhista no mundo. Empreender no lugar onde o governo não está do nosso lado. Pelo contrário, eles olham a mina de ouro e pensam, é dali que a gente vai arrancar. Uma burocracia sem fim. Dificilmente alguns dos senhores e senhoras aqui conseguiram ter seus negócios sem pagar uma propina, que o sistema foi desenhado para tudo dar errado. Mas aí eu te falo, o que nós temos que fazer? Olhando para esse mar de gente, que para mim é um mar de gente, olhando para esse mar de empreendedor, você precisa ter um CPF forte para aguentar qualquer tranco. Você precisa ter um CPF forte para você continuar investindo em energia. Nós temos 5.557 cidades no Brasil. 2.800 tem mais gente ganhando Bolsa Família do que gente com carteira assinada. Você não ouviu o número, eu vou repetir. 5.557 municípios no Brasil. 2.800 tem mais gente ganhando Bolsa Família do que gente com carteira assinada. O que é o desenho desse país? O desenho desse país tem que dar errado. Como é que faz para um país desmoronar? E aí eu vou fechar esse assunto e vou para o próximo. China, 1990, tinha um PIB menor que o do Brasil. China, 2024, está chegando perto dos Estados Unidos. China, 2030, ultrapassou os Estados Unidos. O que é isso? Isso é simples. Não é tão simples, né? Estão desde a década de 90 fazendo isso.
Em 40 anos, desde quando tem 40 anos, em 40 anos a China conclui o projeto dela de passar aos Estados Unidos. Contando uma história diferente, investindo em todo mundo, parecendo um bom moço, trocando a referência monetária. E vai fazer o quê? Vai para os Estados Unidos em segundo lugar. Posso te garantir algo, absolutamente. Os Estados Unidos vai para cima, vai pôr para fuder. Por quê? Porque não pode perder o reinado. A regra do jogo é quem conta a história. Se você conta a história da sua empresa, é você que manda. Esse papinho velho furado, desculpa se alguém subiu no palco e falou, é o cliente que manda. Mentira, quem manda é você. Você escolhe o seu cliente. Ah, seu produto é caro. Não, eu escolhi ter você fora da minha lista de cliente. É isso que vocês têm que aprender. Que dia que um cliente teve dó de uma empresa? Não, pera aí, eu vou te dar mais porque tá barato. Que dia que aconteceu isso? E nem vai acontecer. Então fala só com a sua boca assim. Fala assim, se você tem boca, fala. Fala assim, quem manda a minha empresa sou eu. Ah, é o cliente, foco no cliente. Não é cliente, o cliente vem e eu que escolho o cliente. Pablo, isso é muito arrogante. Não, isso se chama governança. Por que eu estou falando isso? Se a gente tiver uma mentalidade de governo que a gente não aprendeu como brasileiro, essa nação que é a mais rica de lastro, de minério, de tudo, de safra, de tudo. Não tem problema com geleira, não tem problema com nada nesse país. Só tem um problema nesse país, a mente do brasileiro. Se a gente tratar só o nosso único problema, nós não temos dois, tá? Nós só temos um. A gente esses dias elegeu alguém para resolver nosso problema, parecia que ia resolver. A turma é da quinta série, velho. Não fica ofendido, a turma da quinta série entrou para governar o país. Só que os caras da terceira série falaram, nós somos melhor que vocês, nós vamos ganhar na baixaria. Por que só os ruins governam num país igual o Brasil, sendo tão próspero e rico? 20 milhões de empresas tem no Brasil, 10 milhões está nessa cidade que você está hoje. Aqui em São Paulo tem 50% das empresas do Brasil. Tem 27 estados, 5.557 municípios, você está na cidade onde tem... Cidade não, estado, né? O estado onde tem 50% das empresas do Brasil. Somos ricos ou não? Não somos. Nossa única treta chama-se mentalidade. O que você tem que fazer como empreendedor? Tem que libertar esse povo seu lá. Vou mandar uma mensagem de um cara que está batendo no caixão. Chama Henry Ford. Melhor do que treinar seu funcionário e vê-lo indo embora é ficar com ele e não dar treinamento. O que a gente precisa fazer para ser dono de jogo? Precisa treinar muito bem. Eu consegui minha primeira promoção na Brasil Telecom. Eu era atendente de call center quando eu entrei em 2005. Depois eu virei instrutor. Uma única fala, contando uma única história. Eu falei, o Império Romano governou o planeta quase 1000 anos por um motivo. Aí eu perguntei para os entrevistadores, você sabe qual é? Isso aconteceu em 2006. 2006. E aí eles, qual? Eu treinamento. A pior empresa que eu conheço no mundo sobre treinamento chama-se Brasil Telecom. E eu falei, eu sou atendente. E eu vou lá pro front e eu sei que eu não sou treinado. Nós temos o pior resultado de Anatel, nós temos o pior resultado disso, e a culpa é de treinamento. Aí eles ficaram tudo ofendidos, porque o pessoal era da área de treinamento. O que você propõe? Propõe mudar completamente o treinamento. Treinamento ser um lifestyle, não uma obrigação. Dá pra ver que vocês são obrigados a treinar as pessoas. Tem que ter na veia isso. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês não treinaram seus filhos por esse tempo. Vocês estão de parabéns, vocês estão produzindo negócios, estão prosperando, pagando aquela escola boa pra caramba. Só tem um problema, vocês não treinaram seus filhos. Não, mas eu paguei a escola, o professor da escola está treinando. Eu sou dono de rede de escola, tem só 3 redes de escolas. Infantil. O professor não treina. Quem treina é o network da sala de aula. Sabia disso ou não? Eu conto para todos os pais, eles ficam indignados. É, mas eu tô pagando, eu sei, e eu tô te falando a verdade. Você tá me pagando e eu tô fazendo exatamente o devido. Eu estou entregando o que você tá pagando. Não são os professores que treinam seus filhos. Os bloqueios emocionais, a maioria deles não vem do professor, vem do aluno. As bobeiras com as famílias que estão abandonadas vão instalando nos seus filhos todos os dias em sala de aula. Aí eu conto isso para eles e qual que é a solução? Vocês sabem a solução ou não? É você que tem que treinar. Seus filhos precisam ser treinados por vocês. Para quem às vezes não conhece a Bíblia, tem um negócio muito forte. Ah, Pablo, eu não gosto de Bíblia. Não tem problema não, só não ama a ignorância. Já é o suficiente. É um bom texto aí, multimilenar de sabedoria para você aprender. Lá no livro fala assim, ó, que o Josué fala, né, que filho é como uma flecha. E se você entender o que é uma flecha, você vira um arqueiro, você vai, o flecheiro, né?
Você vai colocar essa flecha para ir mais longe do que você foi. O que você tem que fazer? Precisa treinar ela. É muito bom ver que vocês tocam grandes empresas, mas a família de vocês é pequena. Vocês querem expandir um negócio, mas a família de vocês é pequena, numericamente, primeira coisa. Mas o mundo é mau. É claro, pessoas boas como você parou de reproduzir, tá tudo certo. Por isso que tá essa merda. É verdade ou não? Você é o bichão, tem dinheiro, faz tudo, só que é o seguinte, não tem coragem de ter uma família. Não, eu tenho, não treina. E aí que tá o detalhe, daqui uns dias começa a vir um assist. Não, eu quero passar essa empresa para os meus filhos. Vou te dar a matemática, tá? Da sucessão. 15% dá certo na primeira sucessão, na segunda 5% dá certo. Então não mexa com isso. Porque você vai ralar sua vida inteira, vai privar seus filhos, não vai fazer as melhores coisas, nem viver a melhor fase da sua vida, para depois dar um negócio para ele que você se fudeu e ele vai quebrar. Você entende ou não? Meus filhos, na hora de dormir, coloca eles para dormir. Vou lá, papai, posso ser seu sócio? Eu falo, pode escolher a empresa e já fazer o plano de pagamento. Não vai ganhar nada. Que isso? Não é possível, amigo. Se eu morrer, fica para você. Mas se eu estiver vivo, você não vai pegar, não. Os caras têm 4 anos, não, mas não é assim não, papai. É? Pode escolher a empresa, tem 27 empresas aqui no grupo, pode escolher uma para comprar, vou passar o preço direitinho, você vai pagando, vai levar uma vida para pagar. Ou por que você não começa só startup, então? Começa e vai pedir investimento para os outros, não fique me esperando. O que acontece? Vocês são empresários, mas vocês não entenderam que a principal empresa que vocês têm é a casa de vocês. Alguns de vocês já perderam o casamento por causa de empresa. Alguns de vocês desonraram o próprio Deus de vocês justamente porque a sua empresa vem tudo em primeiro lugar. Seu medo é ficar sem dinheiro. Seu medo é o tempo inteiro perder o seu status. Tem um negócio chamado capital social. Anota isso aí. Capital social. O segundo, capital financeiro. Terceiro, capital de saúde. Capital de tempo. Vou falar só desses 4. Tem uns 10. Saúde e tempo são coisas mais poderosas que você tem. Só que você troca as 2 que você tem de poder em 2 que é para aparecer para os outros e ter dinheiro para comprar coisa para aparecer para os outros de novo. Eu vou falar aí, tem gente que não deu conta de notar, né? Capital de social, financeiro, saúde e tempo. Saúde e tempo. Aí você tem esse capital chamado saúde. Pode ter o dinheiro que for, amigo. Se a sua saúde não estiver em paz, para que serve isso? Para que testando de negócio? Eu confesso, tem hora que dá vontade de meter o pé em um monte de negócio. Sai de perto de mim, que eu não aguento mais. Por isso eu sou um caçador de gente, eu não sou mais empreendedor. Aí você fala, você não é mais empreendedor? Não sou. Eu descobri um negócio melhor que empreender. Vocês querem saber ou não? Investir. A vida é o seguinte... Alguém assistiu um evento que eu mostrei 3 relógios? Alguém estava assistindo num ginásio? Assistiu? Eu estava com o Patek Philippe de R$1 milhão no braço. O Marcos Paulo estava com o Hulk do Rolex de 150 mil. E uma pessoa na plateia me deu um Mondane de 300. Peguei os 3 relógios. Mostrei os 3 relógios. Falei, tá aqui, ó. Os 3 relógios marcam o mesmo tempo. Alguém duvida? Alguém aqui duvida? Por que meu Patek Philippe de R$1 milhão vale R$1 milhão? Conta pra mim. Por quê? Por que a minha Ferrari, que está lá na minha garagem agora, vale R$5 milhões? Fala de novo a mesma palavra. História. Não, Paulo, não é história, é o motor. Não é, rapaz. Eu faço motor, eu tenho carro de corrida, eu já montei meu carro com câmbio do zero. Eu sei fazer motor, motor não custa 5 milhões. Nenhum motor de carro custaria, nenhum carro para fazer... Uma Ferrari, vou te falar a real, uma Ferrari real, para fazer ela igualzinha, gasta uns R$600 mil. 11 a 12% do valor que eles pedem. Só que eles vendem história, maior campeão da história de Fórmula 1. Quando alguém tirou um print do meu Patek Philippe numa palestra, um dos maiores investidores do Brasil mandou, agora você tem o selo azul. Aí ele mandou a foto dele, do Patek dele e do meu Patek. Aí ele falou... Agora você tem selo azul. Ó, pra você ver o que é essa frequência que esses caras estão vendo. Só que eu mostrei, os 3 relógios fazem a mesma coisa. É impressionante isso. Um vale 1 milhão, outro vale 150, o outro vale 300. Aí, se eu fosse eu anotava esse trem.
Anota assim, os 3 relógios. Relógio número 1 de R$300, de trabalhador. Tanto faz a marca. Relógio de empreendedor, Rolex. Relógio de quem investe em empreendedor, Patek Philippe. Vocês pegaram ou não? O que é isso? Quando você começa a se valorizar, você é um trabalhador. Vamos lá, CLT está aí desde 1943. CLT significa Consolidação das Leis Trabalhistas, começou em 1930. E oficialmente, você tem que saber disso, o cara com a CLT 00001, que é Getúlio Vargas, ele que descobriu isso, é o primeiro caso de CLT que o cara se mata. Se matou no exercício da função. Se matou. Sabe, né? Que ele se matou enquanto presidente, lá no Palácio do Catete, não sei das quantas. Getúlio Vargas, o primeiro trabalhador, se matou no exercício da função. O relógio Mondane, o relógio, pode ser Cássio, o relógio Rolex e o relógio Patek Philippe, eles marcam a mesma hora. O problema é que cada hora, dependendo do relógio, a pessoa se valoriza mais e é por isso que ela dá conta de pagar isso. Vocês pegaram ou não? Não entenderam ainda, né? Qualquer relógio é relógio de trabalhador. Rolex é relógio de empreendedor. Patek Philippe é de quem não empreende mais. O empreendedor não dá conta de pôr R$1 milhão num relógio. Dá ou não dá? O investidor dá. Sabe quem mandou a foto com um Patek igualzinho o meu? Outro investidor, da Faria Lima. Ele mandou e falou, agora você tem um selo azul. Agora a minha cabeça de alguém que era até de call center lá de trás, que veio da periferia, estudou escola pública, eu olho para esse relógio no meu cofre lá, tem um cofre de vídeo de relógio que fica girando o tempo todo, eu fico olhando e falo, que idiotice isso. Tô falando sério, hoje eu olhei para ele e falei, eu vou pegar esse relógio. Eu falei, não, hoje não, eu vou em São Paulo. São Paulo não rola aí não. Olhei, fica rodando aí em casa, porque senão vai rodar lá na... Mas se você não notou, agora dá valor para essa história. Os 3 relógios. O relógio é caro porque você dá valor no tempo. E isso é uma pulseira que você põe aqui, ó. Eu dou valor no tempo. Um dia, percebendo o que era o tempo, foi talvez a palestra que eu mais dei na minha vida, gestão do tempo. Eu descobri de tanto falar desse assunto que não existe gestão do tempo. Se você quiser anotar certinho o jeito que é gestão no tempo. Do tempo não tem como. O tempo já está determinado. A gestão não é do tempo, a gestão é no tempo. É o tempo que você tem, que você precisa aprender a fazer, contar a história melhor, trabalhar cada vez menos. Aí você fala, Pablo, mas eu tô aqui com sangue nos olhos. Então aprende a fórmula para trabalhar menos, multiplique talento. Mas se eu confiar nesse cara e abrir meus códigos para ele, aí ele vai embora. É o seguinte, tem um flip chart aqui. Vou te ensinar um negócio aqui de empresa que mudou minha vida. Olha isso aqui. O modelão americano de retenção de talento é muito bom. As pessoas ficam 10 anos na sua empresa e entregam no máximo 11% do emocional delas. 10 anos. E aí, se eu fizer o que você está falando, elas podem ficar no máximo 2, só que elas vão entregar 90% do emocional delas. Você que é matemático, inteligente, você prefere 10 anos a 11% ou você prefere 90% em 2 anos? Dá medo. Você fala, mas é muito melhor, eu prefiro renda fixa. Ficar 10 anos com a pessoa me dando 11%. Tem um problema. Essa pessoa, quando ela cresce como gente, empresa é um pacto emocional entre pessoas. Pessoas dentro do grupo, pessoas, stakeholders fora do grupo, a sociedade, todo mundo. Se todo mundo confia e vê que esse negócio é pujante, esse negócio cresce mais rápido. Então você tem... É um tipo de jogo. Você pode escolher colher 11% ou pode colher esses, em 2 anos, os 90%. Como é que faz para inverter isso aqui, ó? Gente que está numa empresa que é boa pra caramba, não vai entregar mais de 11%. Gente que está numa empresa e a pessoa tem certeza que ela pode crescer todo dia, ela entrega tudo. 90% eu chamo de tudo. Se eu dar a energia que ela tem, da alma dela. A energia de alma vale mais que a física, só para você saber. É aquele cara que pensa igual o dono, é aquele cara que está lá pensando, eu estou evoluindo, essa empresa está crescendo junto. O problema é que você é obrigado a crescer quando você treina a gente. Qual que é o problema? A gente é medroso, a gente quer estabilidade. Fala todo mundo assim, estabilidade não existe. Tá aí, ó. Você vê o jeito que está o país tende a piorar. Quem que pode salvar o país? Pode falar de verdade, quem pode salvar o país? Nós.
não é eu nem você, é nós. Que eu e você é uma vozinha gritando, é um mosquito. Mas o nós, os empreendedores. É tudo sobre o crescimento econômico. Fez a nação mais próspera da terra ser pujante desde o dia que eles começaram essa nação, os Estados Unidos. Nós, um grupo de 55 pessoas falaram, vamos construir a nação mais próspera da terra. O que fez Tel Aviv ser o maior polo de startup do mundo? Pode chamar Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Tel Aviv, uma cidade em Israel, tem mais potência em startup, por isso ela é chamada de Startup Nation, a nação empreendedora. Por quê? Porque esses caras falaram, aqui vai ser um dos maiores polos de empreendedorismo do mundo. 62 famílias decidiram juntos fazer isso. O que é uma empresa? Famílias que decidiram, famílias dos donos e família dos colaboradores. Famílias que se juntaram para defender algo, uma ideia, uma produção de algo. O que é uma nação? 500 anos atrás tinha Brasil? Não tinha. Juntaram famílias, as famílias lá de Portugal. Juntaram aqui e falaram, vamos tocar o terror. Vamos fazer isso aqui virar a escória de Portugal. Vamos mandar os presidiários para lá. É por isso que até hoje tem gente que é preso e está liderando o negócio. É porque a história começou assim. Não, vocês não entenderam, não? Isso veio da história, né? Tem que quebrar essa maldição. Gente de bem igual vocês, que tem capacidade para liderar a nação, nunca vão porque tem medo. O maior grilo que eu tenho é que sempre os ruins estão subindo no trono. Não falando de presidência, não, falando de tudo. Destaque na sociedade. Gente que poderia estar contribuindo com o tal do empreendedorismo, fala, mano, eu vou pensar só em mim. O que nós vamos fazer? Empreendedor, fala assim com a boca, ó. Empreendedorismo liberta. Então liberta você da escassez e tem que libertar quem está próximo. Não tenha medo de investir em gente. Se você for um multiplicador de talento, uma sugestão que eu dou para todos vocês, sempre estejam nesse tipo de ambiente. Quando você termina isso aqui, se tudo que você anotou ficou guardado no caderno, você não precisava ter vindo. Sugestão rápida, pega o que vocês aprenderam aqui e já multiplica lá dentro da empresa. Rápido. Tem coisas em mentorias que eu estava sentado igual a você, que eu mandei uma mensagem durante a mentoria e falei, eu quero que teste agora uma ideia dentro da mentoria e me rendeu 50 milhões de reais. Uma viagem que eu fiz, uma mentoria só de bilionário, me rendeu outros 70 milhões de reais. Pablo, você está ficando louco? Não, louco é alguém que não entende de ambiente, louco é alguém que não entende de transbordo, louco é alguém que não está pronto para testar. Louco é outro que não faz um negócio absurdo, tentar quebrar sua própria empresa. E aí, amigo? Alguém quer fazer uma pergunta sobre o que eu acabei de falar, sobre tentar quebrar sua própria empresa ou não? Olha lá, se a esposa deixar, ele já falou. O que é tentar quebrar sua própria empresa? É não viver na dependência daquilo que sempre deu certo. Porque se você não tentar quebrar, criando algo novo, esse negócio vai quebrar de qualquer jeito. A tecnologia vai trocar. Alguém vai regulamentar alguma coisa nova, seu negócio vai ficar obsoleto. Não, sempre existiu. Pois é, até ontem, hoje acabou. E o que você vai fazer? Você tem que ter uma divisão dentro da sua companhia de inovação para ficar o tempo inteiro. Eu falo, eu valorizo gente doida. Chama ideia macho. Se você quiser anotar, esse negócio é forte. Ideia macho não prospera. Vocês sabem disso ou não? Só ideia fêmea. Só que precisa dos machos. Dinheiro é macho. Precisa de uma fêmea. Empresa, aplicação, fazenda. Aonde que põe o dinheiro? Na fêmea. Aí você fala, você quer fêmea humana, né? Você olha, tô ofendida. É mesmo? Você carrega um útero. O homem carrega a semente. Coloca a semente, o retorno de investimento é 10.000% de retorno. Você coloca um sêmen dentro de uma mulher. Aquele mingau todinho que você acha que é o espermatozoide, aquilo lá é só um mingau. 2 a 3% do mingau inteiro é espermatozoide. Só que um deles se vingar dá 10.000% de retorno. O negócio é microscópico, sai um trem de 50 centímetros. Você quer a prova que mulher, a fêmea é a única que multiplica? Coloca a angústia no coração da mulher. Vai colher o Lúcifer. Coloca a amargura para você ver. Tudo que você plantar em algo que tem útero, terra tem útero, empresa tem útero, aplicação financeira tem útero, tudo que for aplicado, se for fêmea, vai dar retorno astronômico. Fala com a boquinha assim, pode falar. Fala assim, só as fêmeas multiplicam. Aí eu falei isso tudo para te provar agora. A maioria das ideias das pessoas são machos, não serve para nada.
só para entregar semente. Pablo, mas você é macho, você está falando que não serve para nada? Eu carrego a semente. Só que tem meu lado fêmea, ainda bem que Deus fez isso. Pablo, como assim seu lado fêmea? Você tem progesterona? Tem ou não? Se eu não tivesse fêmea dentro de mim, a minha filha Isabela não teria vindo. Eu tenho 4 filhos. A fêmea não teria saído de dentro de mim, então tem uma fêmea aqui. Tem gente que exagera com esse negócio. Só que a parada é simples, você carrega os dois. Entendendo que fêmea multiplica, você tem que ir para a sua sensibilidade. Vários de vocês querem que a empresa cresça. Igualzinho um maluco que olha para a terra e fala assim para a terra: vai, me entrega uma maçã. A terra fala. Ela só precisa da semente, moço. Põe a semente para você ver. Tem gente que fala: não, fé em Deus que vai. Até Deus fala: não, você tirou isso. Põe a semente no chão. Planta energia no negócio. Planta energia em gente para você ver. Depois de entender que as fêmeas multiplicam, você vai querer investir em macho? E eu não estou falando nada sexista aqui. Tem gente que já fica, não sei pra que ficar falando disso. Seu raciocínio é muito raso. Eu estou falando que nós precisamos dos dois polos e você tem que investir naquilo que dá retorno. Coloca a gente para ficar te dando ideia o tempo inteiro. Eu amo ideia macho. Elas não vingam sozinhas, eu preciso de uma terra. E aí do nada a ideia que não tem nada a ver, opa, pum, prospera.